LGPD, o assunto de hoje. Lei Geral de Proteção de Dados. Se você acha que essa live não é para você, você está muito enganado. Isso vai atingir a todos nós e a gente precisa começar a conhecer e a aprender sobre esse assunto. E para isso, convidei um super amigo que nós nos conhecemos há muito tempo. Estou muito feliz em recebê-lo. Rafael de Tomaso, especialista em direito digital e proteção de dados, publicitário, e vai contar pra gente tudo sobre essa vibe dessa lei da LGPD. Outro dia eu falei errado, me desculpem, tá? Não sou da área. Mas, gente, então, né? Sejam bem-vindos para a live de hoje. A Suelen, oi, Su! Sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouco o pessoal ir entrando. Vou contar para vocês que nós nos conhecemos há muitos anos. Agora há pouco a gente conversou, ele disse que fez as contas, são 19 anos. E nos conhecemos no DCE, no Diretório Central de Estudantes, comandávamos juntos o DCE, numa galera super do bem. E o Rafa fazia toda uma parte excelente, assim, um excelente trabalho. E não é à toa que todo mundo daquela época que trabalhou nessa parte, foi trabalhando e aprendendo voluntariamente, acabou também crescendo muito profissionalmente. Então é um prazer muito grande receber os meus amigos, grandes profissionais hoje em dia, aqui também, né? No dia de hoje, na atualidade, para que a gente possa aprender com eles. Eu até já peguei meu caderno aqui, vou anotar tudo, porque, como vocês sabem, eu transito pela clínica e pela organizacional enquanto psicóloga, para quem não me conhece. E por esse motivo, então, eu tenho que estar ligada em todos esses fatos, né? Enquanto gestora, a gente precisa sempre aprender bastante e para poder também comandar as empresas da melhor forma possível, né? Oi, Regis, tudo bem? Ó, tuas perguntas estão aqui, viu? Estão todas anotadas. Vamos chamar o Rafa, então, gente? Acho que o pessoal ainda está entrando, mas já vamos chamar o Rafa para conversar com a gente. Rafael de Tomaso, direito digital, proteção de dados. Seja muito bem-vindo. Olá! Oi, Cássio, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Ah, ainda Já vou bem. te mostrar. A gente vai se ajeitando, né? E aí, tudo certo? Tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Tava bem ansiosa por essa live, porque eu acho que, assim, eu tenho muitas dúvidas, né? Quando eu falei contigo, eu disse eu tenho muitas dúvidas. E muito complexo esse assunto, né? Então, conta um pouquinho de ti, conta um pouquinho da tua trajetória, pode ser? Pode ser, pode ser. Bom, a Cássia já explicou mais ou menos de onde a gente se conhece e há quanto tempo. Eu não ia dizer para não entregar a idade, mas já que ela se antecipou, já tem aí 19 anos que a gente se conhece e agora com a tecnologia fica mais fácil da gente se reencontrar mesmo com pandemia e com essa confusão toda. Eu me formei em publicidade, primeiro trabalhei 15 anos na área, mais de 15 anos na área, e depois fui fazer direito. Eu brinco que fui fazer por autodefesa, né, para processar esse bando de empresa que vive apurreando a gente, e no meio do caminho acabei virando a casaca e fui trabalhar com direito, né? Primeiro com direito empresarial no sentido mais amplo, depois descobri o direito digital, a questão de proteção de dados e falei, pá, isso aqui é para mim. Eu tinha trabalhado anos do outro lado do balcão usando dados pessoais e vi que tinha aquilo lá que já estava. Aqui a gente ainda não tinha LGPD, mas na Europa já existia um regulamento, aqui estava começando. Comecei a estudar, gostei do negócio e hoje trabalho praticamente só com direito digital e com proteção de dados. E agora com essa questão toda da pandemia, o pessoal que não estava ainda acabou migrando para o digital, isso acelerou e essas últimas semanas, agora a LGPD começou a variar agora no dia 18, que é uma confusão que só para explicar isso já dava uma live e meia, porque foi o caos. Mas depois que ela entrou finalmente, o que já estava corrido virou um caos. Então essas semanas aqui estão sendo bem corridas. Eu imagino,
bom e te agradeço muito por disponibilizar o teu tempo para poder tirar todas as dúvidas aqui da galera. Muito obrigada. Todas eu não garanto, mas vamos ver uma parte aí, pelo menos, é o que que a gente consegue tirar de dúvida. Até porque pode ter pergunta que nem resposta tem ainda, de tão nova que é essa situação toda. Pronto, eu queria fixar o comentário, não sei se deu certo. Não Ah, eu sei se não vejo ficou. comentário nenhum aqui. Ah, é? Ah, então, aqui eu não sei, tá fixado, tá fixado. Beleza. Convite, eu Então, só vejo que o Renato Barreto entrou. seja bem-vindo, Renato! Então, Rafa, vamos começar explicando o que que é essa lei e a quem ela atinge. Uhum. Então, o próprio nome da lei já diz, ela é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, o objetivo principal dela é proteger os dados pessoais dos chamados titulares de dados, que, bem dizer, somos todos nós, pessoas físicas, né, que temos os nossos dados pessoais aí não só na internet, mas naquele currículo que a gente manda para uma empresa, ou que deixa, às vezes a gente vê o pessoal deixando na portaria do prédio, ó, se saber alguém que está procurando alguém, eu tô atrás de emprego. Então, isso também é protegido. Qualquer coisa que envolva dados, informações relacionadas a uma pessoa identificada, ou seja, está o nome do cara lá, ou identificável, que é aquela que você consegue identificar de quem está falando, mesmo sem dizer quem é. Tem lá, por exemplo, o Rafael é formado em publicidade, é formado em direito, nasceu no Rio de Janeiro e mora em Caxias do Sul. Cruzando essas informações, mesmo que não tenha o meu nome, você vai conseguir chegar em mim e falar lá, ah, essa pessoa tem, sei lá, o carro tal, ou tem, sei lá, estudou em tal outro lugar no segundo grau. Cruzando as informações, você chega a essa pessoa e identifica ela. Então, qualquer dado nesse sentido vai ser considerado um dado pessoal. E aí, o que a lei faz é o quê? É regulamentar os tratamentos feitos com esses dados. Da mesma forma que dado pessoal é um pouco de tudo, tratamento também é qualquer coisa que faça com dado. Então, a Cássia me ligou e me passou um endereço do consultório dela. Eu anotei isso daí, já fiz 2 tratamentos, né? A coleta, no momento em que ela me disse isso daí, e o arquivamento lá, sei lá, a anotação não deixa de ser um tratamento também. Aí semana que vem peguei e fui visitar a Cássia no consultório dela. Fiz o uso daquele dado para saber como chegar no consultório dela. Então, tudo que se faz com dado é um tratamento e tudo que é relacionado a uma pessoa identificada ou identificável é um dado pessoal. Desde uma mensagem de WhatsApp até um e-mail, até o endereço do carro que tem, formação escolar, o currículo, o histórico de trabalho daquela pessoa, a avaliação médica, tudo que possa imaginar, desde que vinculado a uma pessoa, é um dado pessoal e tudo que se faz com aquele dado é um tratamento de dados. E a lei vem para assegurar os direitos nossos, de nós titulares de dados, e estabelecer uma série de regras, de exigências para que os agentes de tratamento, que é o termo que a lei usa, que bem dizer são as empresas principalmente, e todas as empresas, que não tem empresa que não trate dado pessoal, né, como que elas podem ou não podem fazer esses tratamentos e de que forma elas têm que proteger esses dados. Certo. E o que que são os dados sensíveis? Que parece que tem uma coisa diferente ali, né? Que tem dados que são considerados sensíveis e outros não. Basicamente assim, os dados sensíveis eles também são dados pessoais, mas eles são dados pessoais que têm uma proteção especial pelo tipo de dado que eles são. E a lei que determina, ó, os dados sensíveis são aqueles relacionados à religião, à vida sexual, à filiação política ou filiação a sindicatos. Bem dizer assim, se nós formos olhar para todos os dados que a lei categoriza como sensíveis, nós vamos perceber que são dados que, via de regra, podem ser levados uma pessoa a ser discriminada por aquilo lá. E fora isso, também tem esses também podem levar a uma discriminação, que são os dados relacionados à saúde, mas tem também os dados biométricos, que são dados que
que são ali, que podem ser usados, por exemplo, para o cometimento de fraude, são dados que são perigosos também, que é ali, o que é um dado biométrico? Ah, a impressão digital é um dado biométrico, fotos ou filmagens que possam levar ao reconhecimento facial são dados biométricos, até dados hoje mais cedo eu conversava com uma cliente que precisava medir, pegar medidas de perna, de peito, de cintura, são dados biométricos também, né? Então, são esses dados assim que podem te levar ou a ser discriminados ou que são muito dados assim muito pessoais, dados personalíssimos ali, dados que podem te identificar de uma forma muito precisa ali. A íris lá, para o reconhecimento de íris, por exemplo, seria também um dado biométrico. Os dados de saúde a gente nem precisa falar, tipo, podem ser utilizados para discriminação, não só numa disputa de vaga de trabalho, mas, por exemplo, na hora de calcular o risco de um seguro, de um plano de saúde. Então, uma série de preocupações que esses dados geram, né? Então, não é que não se possa fazer o tratamento desses dados, obviamente que se pode, mas tem que ser feito com uma preocupação ainda maior do que com os não sensíveis. Certo. E toda empresa vai precisar ter um DPO? Atualmente sim, tá? Vamos lá. O que diz a lei? Que toda empresa tem, que todo agente de tratamento vai ter que nomear, na verdade, que todo controlador de dados, que é um tipo de agente de tratamento, vai precisar nomear. Aqui a nossa lei a LGPD ela usa o termo encarregado, vai ter que nomear um encarregado. Ela tem uma previsão lá depois que a autoridade nacional pode dispensar algumas empresas de nomear um encarregado. Só que qual que é o problema que a gente tem? A autoridade nacional ela ainda nem existe. A bagunça é tanta com a LGPD que nós temos um órgão que tem que regulamentar e fiscalizar e fazer uma série de coisas e esse órgão não tem. Então, como a gente não existe nem autoridade que pode dispensar as empresas de nomear um encarregado, pelo que a gente tem na lei hoje, todas as empresas precisam. Ah, mas a minha empresa só tem eu, então sinto lhe informar, agora, além de financeiro, atendimento, vendas, você também vai ter que ser o encarregado de proteção de dados da sua empresa. Lá no escritório sou eu, sobrou para mim. Certo. Pode ser que no futuro isso mude, tá? Mas depende de uma regulamentação da autoridade nacional e eu acho até que vai mudar, porque a LGPD ela também traz uma previsão de que a autoridade nacional, de novo ela, poderá estabelecer regras mecanismos simplificados para as empresas de pequeno porte, microempresas e startups. Inclusive, que eu me lembre, é a primeira lei que usa o termo startups no corpo da lei lá. Pode ter outra, Olha mas se só. tem outra diante dela, eu não me lembro. Que interessante, né? Finalmente. Finalmente uma regulamentação diferente para as startups. E qual o primeiro passo para implantar a LGPD? Então, a lei traz um monte de exigências que as empresas vão ter que seguir. Uma delas, como eu falei ali antes, é nomear o encarregado. Então, para mim, o primeiro passo é esse daí. Escolhe o encarregado, o contrato encarregado. Claro que a gente vai estar falando aqui de uma lei que ela vai se aplicar a todas as empresas. Então, você vai ter o cara lá que é só ele, vai ter o cara que é ele mais três, e tu vai ter a grande empresa com, sei lá, 3.000 funcionários. Então, mas qualquer que seja o porte, primeiro passo, nomeio encarregado. Se é uma empresa um pouco maior, nomeie um comitê de proteção de dados ali, uma coisa mais multidisciplinar, mais abrangente, porque numa empresa grande um sujeito só não vai dar conta. Outra coisa que é importante a empresa já fazer é, se não tiver, fazer uma política de privacidade e colocar ela lá no seu site. Aí, aliás, falando em site, também você não tem só que nomear o encarregado, você tem que disponibilizar o nome e uma informação de contato dele de maneira pública, preferencialmente no seu site lá. Então, lá no escritório sou eu, tem lá, encarregado de proteção de dados, Rafael de Tomaso, e-mail dpo@fcrt.com.br. Então, é o meu contato como encarregado ali do escritório. Daí a política de privacidade, quem já tem revisa, quem não tem faz. Não recomendo copiar, mas a gente sabe que não adianta não recomendar, porque às vezes tu vai recomendar, vai copiar uma que não tem nada a ver com a tua empresa. É pior tu ter uma mal feita do que tu não ter nenhuma em muitos casos, né?
Mas a gente sabe que não vou gastar com isso. Tem ali a do Magazine Luiza prontinha, vou pegar. E daí o cara vende curso online. Daí dificulta, né? Aí às vezes nem apaga o nome da outra empresa de quem ele copiou, tá lá num pedaço da política. E começar a entender quais são os dados que a sua empresa trata. Para e pensa nos processos da tua empresa. Vai lá ver como é que os dados pessoais entram aqui. Ah, no RH, eu tenho um cara que deixou um currículo. Fiz uma coleta daqueles dados do currículo. O que é que eu fiz com esse currículo? Guardei na gaveta. Ou o currículo veio online, está registrado, está gravado no meu servidor. Começar a entender essa dinâmica, como é que os dados chegam na sua empresa, onde esses dados ficam na sua empresa, quem tem acesso a esses dados, o que é feito com esses dados, como é que esse dado sai da sua empresa. Ah, daqui da empresa nunca saiu nenhum dado. Então já temos um problema para resolver, porque a partir do momento que você não tem mais uma justificativa para tratar aquele dado, você tem que fazer mais um tipo de tratamento, que é a eliminação. Você não pode ter ali o dado sem ter uma base legal para tratar ele, não pode ter ele só por ter. E começar a revisar os contratos da sua empresa lá. Pega o teu advogado lá e fala, olha, tem todos esses contratos aqui, quero saber se eles estão adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque muitas vezes vai precisar ali de uma cláusula, no mínimo para informar aquela pessoa lá, por exemplo, um contrato de trabalho. Você está informando o teu empregado que ele precisa, quais são os dados que você está coletando dele, por que você está coletando e o que você vai fazer com aqueles dados. Você não precisa, na maioria dos casos, pedir uma autorização dele para isso, mas precisa informar que está fazendo e informar também os direitos que ele tem em relação àqueles dados, que foi o que a gente falou lá antes. A lei traz um monte de direitos e eu tenho um desses direitos é saber quais são os meus direitos. Então Eu tem que fiquei ter essa confusa, revisão. eu fiquei confusa quando eu li a lei que dizia assim, tipo, que é quem coleta e para quem também tu tá enviando. Então, por exemplo, eu faço, sei lá, os formulários, né, com vários dados, assim, muito pessoais, né? Para um processo seletivo, por exemplo, eu envio tudo pela web e tenho de todo mundo, né? E isso, assim, é enviado de volta, digamos, tratados, né? Não na íntegra, mas com as informações necessárias daquela pessoa. Então, provavelmente vai ter pessoas que, assim, vão ter mais dados, outros menos, mas enfim, tu faz até aquela questão assim de, e tem filhos, não tem filhos, né? Toda a historinha da pessoa tá ali. E isso vai para o gestor da empresa. E eu tenho uma empresa e ele tem a empresa dele. De quem é essa responsabilidade? Dos dois, em certa medida, né? Atua enquanto agente de tratamento, controlador. Qual que é a diferença? Tem dois agentes de tratamento para a lei: o controlador e o operador. O controlador é o que vai tomar as decisões, né? Então, assim, ó, eu, como controlador, decidi que eu vou coletar tais dados para tais finalidades, com tais bases legais, para fazer tais coisas com ele. E vou cumprir a minha obrigação. Daí, a partir do momento que eu passei isso para uma outra empresa, ela pode ser um operador ou um controlador. Aí a pergunta que a gente sempre tem que se fazer é essa: essa empresa que está recebendo os dados vai tomar algum tipo de decisão em relação a esses dados? Então, por exemplo, você pegou esses dados e colocou lá na sua nuvem, sei lá qual nuvem que tem, na Amazon, na Microsoft, tanto faz. Uhum. A Amazon, a Microsoft, nesse momento, eles não vão tomar nenhuma decisão. Eles vão estar só armazenando o dado que você mandou para eles. Então, eles vão ser um operador. Agora, se eu mandei para isso para uma outra empresa, que ela vai decidir a partir daqui quem que eu vou contratar, quem que eu não vou contratar, com quais critérios, ela está tomando decisões com aqueles dados. Então, ela também vai ser um controlador. Então, as duas empresas vão responder como controladores. Então o operador não tem que se preocupar? Claro que tem. O operador ele tem que se preocupar, mas a preocupação dele é outra. É agir em conformidade com a lei e agir em conformidade com o que o controlador mandou ele fazer com aqueles dados. A partir do momento que eu estou abusando, excedendo o que me mandaram fazer com aquilo, eu também estou descumprindo o meu papel ali e posso responder por aquilo também. E aí entra uma outra questão que é muito importante, naquilo que eu falei lá antes, na questão da revisão dos contratos. Eu estou mandando esse dado para outra pessoa que vai ter acesso a esses dados. Daí, quem vazou o dado ou quem perdeu o dado foi o outro cara. Eu vou ter que responder por isso?
perante o titular dos dados, vai, mas nada impede de você buscar os direitos, uma restituição disso daí com quem causou o dano, se tiver um dano. Então, eu passei o dado para outra empresa e foi a outra empresa que vazou e o cara está me processando. Você não vai se escapar desse processo, mas você vai ter o que a gente chama no direito de regresso. Você vai poder entrar com uma outra ação contra quem causou o dano para pedir de volta o teu dinheiro lá. Então, Agora eu entendi por que tu fez especialização nesse negócio aí. oi? Agora eu entendi por que tu fez especialização nesse negócio aí. Nossa, vai ter muito Não, trabalho. só aumenta. A LGPD ela tem uma peculiaridade que ela é uma lei multidisciplinar. Ela não vai pegar só a parte do direito, ela vai ter ali vários pontos de contato com várias áreas. Então, pá, vai ter a parte de direito? Vai porque é uma lei. Mas vai ter a parte de RH também? Vai, porque o RH vai tomar um monte de decisões que precisam ser tomadas. Vai ter TI? Vai, porque é o TI que vai decidir em que tipo de servidor isso vai ficar armazenado, quais são os mecanismos de segurança que eu vou adotar para aquilo lá. Então, vai ter segurança da informação? Vai. Segurança da informação aqui não só na hora de eu escolher o sistema, mas na hora de eu controlar quem que é a pessoa que pode entrar nessa linha onde está meu servidor, onde que eu botei o meu backup, porque o dado pode vazar, mas ele também pode se perder, eu não posso deixar que esse dado se perca. Um dos direitos que o titular tem é de acesso aos dados. Então, se teu servidor pegar fogo e meus dados estão lá, como é que eu vou fazer? Tu tem que ter um backup. O meu backup é na mesma sala do servidor. Então, pelo amor de Deus, quem contratou para te botar o backup na mesma sala pega fogo teu backup junto, né? Um caso que, claro, é uma coisa inesperada que aconteceu, mas que a gente usa de exemplo, foi na queda das Torres Gêmeas, lá em 2001, que muitas empresas tinham a empresa numa torre e o backup na outra torre. Quem ia imaginar que um dia iam cair as duas? Mas aconteceu. Então, se até uma catástrofe dessas, né, pode ocasionar um dano desse, imagina tu botar tudo numa sala só. Então, Verdade, nunca tinha pensado nisso. pois é, o meu papel é pensar nisso, porque tem muitas coisas que, cara, mas como que eu ia adivinhar que isso podia acontecer? Não, não ia, mas, né? Tanto que tem muitas empresas que, na área de segurança da informação, elas contratam roteiristas de cinema, de séries de TV, para fazer parte da equipe de segurança da informação, porque é o pessoal que vai pensar fora da caixa, o cara que vai fazer, não, se cai um disco voador em cima do meu prédio, né? Se vem um maremoto, né? O cara que vai viajar, que vai sair da caixa. Porque o advogado não é exatamente a pessoa menos quadrada e o cara do TI muito menos, né? Então, às vezes precisa um cara com essa visão mais criativa para conseguir pensar problemas inesperados que podem vir a acontecer ali. Mas tu ainda leva vantagem, né? Porque, enfim, tu é publicitário também. Então, Pois tu é, já tem ainda tem isso. uma vantagem, né? Mas olha só, por exemplo, né? E nos meus formuláriozinhos, esses formulários que eu mando para as pessoas e tal, para elas colocarem respostas e coisa nada. Eu tenho que colocar alguma coisa para eles colocarem um aceite, aceito passar as minhas informações, biriri, bororó, nesse sentido? Dependendo do caso, sim. Aí entra o que eu tinha comentado lá no começo de base legal. Você não pode fazer o tratamento de dados só porque quer. Você precisa ter uma base legal, uma justificativa na lei, não é uma da sua cabeça, é uma da lei, que te permita fazer aquele tratamento de dados. Aí tem 10 opções lá. Uma delas é o consentimento. A gente vê aí um pessoal que quer colocar tudo no consentimento. Consentimento, ele é um pepino, ele é a pior base legal que tem, porque ele tem uma série de critérios para ser considerado válido e você tem que provar que coletou esse consentimento respeitando, atendendo a todos esses critérios. Mas sim, se a sua base legal for a do consentimento, você vai precisar ter isso lá. Mas se a sua base legal for outra, você não vai precisar ter exatamente um aceite, mas vai ter um lá, estou ciente, entendeu? Que é para dizer, ó, esses são os dados que eu estou coletando, eu vou usar os seus dados para isso. Então vamos supor, o cara procurou a tua empresa porque ele está buscando, tem uma empresa de recrutamento e seleção. Eu estou procurando a sua empresa porque eu quero que a sua empresa me consiga uma vaga. Então eu tenho lá uma previsão dentro da LGPD que é para execução de um contrato a pedido do titular. Então, se eu estou executando um contrato, eu não preciso do consentimento, mas eu preciso avisar para esse cara o que eu vou fazer com os dados. Então não vai ter um eu aceito
mas vai ter um beleza, eu sei, entendeu? Não é um Entendi. concordo, mas é um estou ciente. E se Entendi. não se enquadrar em nenhuma outra base legal e você precisar do consentimento, daí não só você vai ter que ter o aceito, como você vai ter que informar um monte de coisas para ele, por exemplo, que ele tem o direito de retirar aquele consentimento a qualquer momento. E que ele tem direito à eliminação dos dados que foram tratados com base no consentimento, se ele retirar esse consentimento. E aí já começa a ver por que o consentimento é um problema tão grande. Tá aí, se a tua base é legal o consentimento, o cara retira e te manda eliminar, olha o tempo, olha o que você gastou de tempo e às vezes de dinheiro para poder coletar aqueles dados e ter que jogar fora. Ah, eu tenho que jogar fora tudo se o cara mandar? Não, não é tudo. Porque vai ter coisas que você vai ter outra base legal para fazer o tratamento. Outra base que a lei te dá, por exemplo, é a defesa de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais. Então tá, o cara me mandou eliminar o dado que estava sendo tratado com base em consentimento. Mas esse cara pode entrar com uma ação contra a minha empresa me pedindo alguma coisa lá, não sei qual, pode ter. Então, eu vou dizer para ele, olha, beleza, esses dados aqui eu estou eliminando que eu não preciso mais para nada, mas esses outros aqui eu posso precisar para me defender num processo contra você mesmo. Então esses dados eu vou guardar aqui. E aí, saindo um pouco do consentimento e voltando para a execução de um contrato, que uma pergunta que surge bastante também é o quê? Ah, mas aí o cara me manda pagar tudo, só que ele comprou em 10 vezes e ainda me deve 4. Pô, vou ter que pagar, como é que eu vou cobrar ele? Não, está fazendo tratamento com base na execução do contrato. Um contrato é uma coisa que tem dois lados. Eu vou te prestar um serviço e você vai me pagar por esse serviço. Então, a cobrança desse contrato não deixa de ser também uma parte da execução desse contrato. Então, não é que o titular é o rei e pode fazer o que quiser. Só que a gente Sim. tem que saber qual que é o argumento que eu tenho para manter esse dado aqui. Porque se um dia chega um processo judicial ou uma fiscalização e pergunta para que tem esse dado, eu tenho que saber explicar. Sim. A gente tem, por exemplo, na psicologia uma obrigatoriedade de guardar a testagem, por exemplo, a guarda de testagem por 5 anos, né? Uhum. Então é uma obrigatoriedade da psicologia. Então isso não deve ter modificado por conta da lei, né? Só que tu Não, vai ter isso que vai estar lá precisar como obrigação legal e regulatória. Eu tenho uma lei ou uma regulamentação que me exige guardar aquele dado por determinado tempo. E essa guarda é um tratamento também. Então, no nosso caso, no direito também, os nossos clientes têm um prazo de 5 anos para exigir uma prestação de contas. Então, vai ter dados que eu vou precisar guardar, porque pá, se o cara me pede a prestação de contas, eu não tenho mais esse dado. Eu tenho uma previsão lá na lei que me manda. Ah, eu também tenho lá um prazo de 3 anos, se não me falha a memória, que o meu cliente pode entrar com uma ação contra mim, se achar que eu causei algum dano a ele. Eu tenho o direito de manter esses dados para poder me defender nessa ação. Então, estamos falando aí já de mais uma base legal, obrigação legal ou regulatória. E essa base vai ser muito importante, por exemplo, quando a gente falar de relação de trabalho, porque em muitos casos a CLT vai exigir a guarda ou a coleta dos dados. Não sei se você está me ouvindo, Cássio, deu uma travada aqui. uma travada, mas deu para ouvir tudo. A Ah, tá. CLT vai exigir a coleta dos dados. Então isso significa que os dados antigos também será preciso ter esse consentimento, digamos, Um das consentimento não, pessoas. uma base legal, não necessariamente um consentimento. Ah, tá. Mas Entendi. sim, tu não vai poder manter esses dados se não tiver uma base legal para isso. Só que o que acontece? Disso a gente não sabe bem como vai ficar, porque novamente a gente depende da tal autoridade nacional lá que não existe, né? Que é o que Tá. tem uma previsão na lei que a autoridade nacional vai determinar como vai ser essa transição, de como que eu vou fazer a adequação progressiva desses dados que eu já tinha antes da lei e que estavam sendo tratados legalmente antes da lei, porque essa lei não existia, como que vai ser essa transição. Então, a gente não sabe bem. Na Europa, o que a gente viu? E eu falo aqui da Europa porque é a nossa base, a base da nossa própria lei, que ela foi inspirada na lei europeia. Você teve aquela empresa que se desesperou, tocou fogo em tudo, apagou tudo e começou do zero. Essas empresas quase todas se arrependeram, porque jogou
dinheiro fora, vamos dizer, porque dados pessoais ou dados quaisquer que sejam hoje, eles são dinheiro. Você teve a empresa que falou, vou esperar para ver o que dá. Algumas, joia, ainda bem que fiz isso, e outras, pá, me arrebentei porque eu tinha um monte de dado que eu não devia ter. E teve aquelas que ficaram no meio termo ali. Bom, isso daqui eu não preciso para nada, eu estou coletando porque talvez um dia precisasse. Vou apagar isso aqui. E aí, por exemplo, você tem a gente falou antes dos dados sensíveis. Se você tem lá no teu arquivo dados sensíveis que você não usa para nada e não vai usar para nada, para que diabos que você tem aquele dado lá? Para quê? Bah, eu vendo roupa e eu coleto, pergunto qual que é a religião do sujeito. A não ser que tu venda roupas para evangélicos, tu trabalhe para um nicho de mercado, não tem uma razão de você ter um dado sensível para tua atividade. Agora, claro, vai ter atividades que você não faz sem dado sensível. Eu tenho um plano de saúde. Como é que vai vender plano de saúde sem oferecer plano de saúde sem coletar dados sensíveis? Como é que vai depois compartilhar esses dados que o médico vai precisar sem fazer um tratamento de dados sensíveis? Então, por isso que eu digo, não copie dos outros, porque às vezes você vai se ralar, vai se arrebentar, porque o teu negócio é muito diferente de outro negócio. Então, Verdade, verdade. É muito mais complicado do que eu imaginava. Ser assim, sincera, é complicado, é preocupante, mas não quer dizer que seja um negócio impossível de alcançar. Não, é trabalhoso. E o é que a gente trabalhoso. nota. Muito mais para ti do que para nós, né? Para nós tem que te contratar para te olhar e ver o que precisa ser feito, né? Porque na realidade, para fazer todas essas adequações, eu acredito que não seja um leigo que consiga, né? Pelo menos eu, leiga, Não, eu não consigo, não. não. A gente vê muita gente que acha que vai fazer uma solução caseira lá e que a gente vai ver isso dar problema, como a gente viu na Europa lá, o cara, vou fazer aqui do meu jeito, daí se arrebentou. E como eu falei antes lá, é uma área multidisciplinar, então tem coisas que o cara para resolver vai precisar do advogado, tem coisas que para resolver ele vai precisar do pessoal de TI, tem coisas que vai precisar do pessoal de segurança da informação, mas a solução caseira é ali, ó, é o, né? É o famoso barato Olha que quem sai entrou, caro, né? olha quem entrou, a Laura. Oi, Olha, Laurita! a Laura é outra, não vou dizer há quanto tempo a gente conhece, porque ela não autorizou o uso Não, desse dado pessoal aí. mas é mais ou menos a mesma data, gente. Não se iludam, tá? Que é pouco, porque não é. Mas então, tem uma coisa aqui sobre as leads. Quer que eu leia a pergunta? Pode ser, pode 20 ser. aninhos, vai, Laura. 19, Laura. O Rafa fez a conta. Eu não fiz, eu confio na conta dele. Diminui A esse minha conta já deu melhor que a da Laura ficando um ano mais velho. A conta do Rafa foi mais generosa. Nossa, um ano a gente já, né? Mas então, além de ter uma página de política de privacidade, fazer com que o usuário aceite a coleta de cookies e dados, o que mais é necessário. Ah, tá, é a mesma coisa, esquece. É aquilo que tu respondeu agora. A captura de leads. É possível a captura de leads com essa lei complicadíssima? Aí a gente está. É possível, mas a gente está começando a entrar num terreno mais complicado, aí onde talvez a gente vai precisar recorrer ao maldito consentimento. Ou tem uma outra possibilidade, dependendo do caso concreto, que é uma outra base legal que a lei traz, que é o interesse legítimo, né? Então, assim, a minha empresa tem o interesse legítimo de prospectar cliente. Como é que a minha empresa vai sobreviver se não prospectar cliente, né? Só que daí a gente vê, às vezes, umas coletas de lead lá, o cara oferece um e-book grátis. Daí, para ele te dar o e-book grátis, ele te pede lá um e-mail e um nome. Até aí, justo. Tu está me dando um conteúdo, tu está me pedindo meu nome e meu e-mail para me mandar algum tipo de material. O ideal ali é perguntar, posso te mandar também umas propagandinhas antes de sair mandando, para não criar um problema desnecessário, até um desgaste com o teu prospect lá, que de repente não quer receber aquilo, quer só dar uma olhada no livro, e às vezes nem vai gostar do teu livro, não é o que ele precisa, então não é bom a gente abusar disso daí, mas vamos lá. Daí aí, o cara já pega lá meu nome, meu e-mail e meu telefone. E o campo do telefone é obrigatório. E a minha profissão é a empresa que eu trabalho.
Bom, Hum. aí, a minha idade, o meu cargo e a minha faixa salarial. Espera aí, o negócio está começando a passar do limite, né? Porque uma outra coisa que a lei fala é que tem que coletar o mínimo necessário de dados para a finalidade a que se destina. Então, pô, tu quer me dar um livro e tu quer a cor da minha calça? Vamos botar um limite nisso daqui. Então, a gente vai ter que ter um cuidado com essa coleta de leads, não só na hora de coletar, mas também na hora de usar. Então, o cara entrou no meu site, que eu falo sobre direito digital, e pô, gostou de um conteúdo, se inscreveu na newsletter do site. Aí beleza, daí mandei para ele a newsletter do site falando, olha as novidades do site aqui. Daí daqui a pouco eu falo, o que, que você acha de comprar esse tênis? O que, que você quer de comprar um quarto de hotel com desconto? Pera aí, não foi para isso que eu botei meus dados no teu site. Então, é uma questão que, assim, muito da lei a gente resolve com bom senso, que é uma coisa que falta para muita empresa aí. Adorei essa, adorei. Será que agora, então, com essa lei vai diminuir as ligações em São Paulo? Eu espero muito que sim, tá? Eu torço para que sim. Eu já fiz minha primeira denúncia no consumidor.gov.br lá de ligações abusivas e uso de dados sem autorização. Vamos ver o que que dá. Mas o que que a gente tem visto na União Europeia? Muitas empresas serem multadas pela prática abusiva de marketing, de telemarketing, tanto por e-mail quanto por ligação. Então tem lá, o cara comprovou lá que pediu 10 vezes para a empresa parar de encher o saco dele. E a empresa continua ligando. A gente nunca viu isso daqui. Só hoje a NET me ligou 4 vezes. Eu nem quero nada deles. Além do que, eu não sei nem se eu ainda quero o que eu já tenho. Me ligaram 4 vezes me aborrecendo. Então, pô, para quê? Primeiro, não vai me convencer por ser chato. Talvez eu mude porque tu é chato, vou pegar um menos chato. Mas aí eu já disse lá várias vezes, eu não quero que tu me ligue. Eu não quero que você tenha meu dado, não quero que você me aborreça. E o cara continua. Isso na Europa a gente está vendo o pessoal tomar multa e assim, na área de telefonia estão tomando vários. Eu vi uma imobiliária que tomou também. Outra coisa que a gente vai ver, eu não sei como que isso vai ser feito, mas que está ali no risco, são essas ligações de financeiro oferecendo crédito consignado para aposentado. O cara nem sabe que se aposentou, já está recebendo ligação da financeira. Ah, de onde veio esse dado? A gente sabe de onde veio esse dado. Ele veio ilegalmente do INSS, de gente de dentro do INSS que vende esses dados lá. Então a gente tem dois problemas aí. Um tratamento indevido do cara que está vendendo dado que não poderia e o que está comprando dado que não poderia. Então, nesse primeiro momento, é mais fácil responsabilizar o cara que está comprando o dado, porque tu sabe quem é que está ligando. E num segundo momento, porque assim, a atuação da autoridade nacional em relação ao poder público, que é onde vai se encaixar o INSS, ela é bem limitada, mas nada impede, por exemplo, do Ministério Público entrar com uma ação coletiva contra aquilo lá, para tentar fazer aquilo cessar. E nada impede depois o próprio INSS entrar contra o sujeito que fez isso ali dentro, para uma demissão por justa causa ou alguma coisa assim. Então, a confusão vai ser grande aí. A gente ainda não sabe o tamanho total dela, mas vai ser grande. E tem alguma coisa que afeta profissionais liberais e MEIs de uma forma diferenciada? Ou é tudo igual? Para todas as empresas é igual? Hum, Do ponto de vista da LGPD, não vai mudar muito, porque quem que ela é isenta? Tem alguns casos lá, mas o que nos interessa aqui é a pessoa física, não falo em pessoa natural, que usa os dados para fins privados e sem interesse econômico. No caso do profissional liberal, tem um interesse econômico, né? Porque é a minha profissão, eu vou receber para fazer aquilo lá. Então, sim, profissional liberal, o MEI, eles vão ter que observar a lei. Do ponto de vista da LGPD, não muda muita coisa. Eu acho que vai ser um dos casos em que a autoridade nacional vai isentar o sujeito de ter que nomear um encarregado, porque se sou só eu, para que diabos eu vou nomear um encarregado? Sou eu o encarregado, só tem eu ali no negócio. Então, Sim. vou ser eu que vou ter que prestar essas informações. Agora, o que diferencia um pouco a situação do profissional liberal para uma empresa não está na LGPD, está no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? A empresa ela tem uma responsabilidade que a gente chama de objetiva. Ela responde, mesmo que não tenha culpa, se der algum problema. Já o profissional liberal tem que ter culpa, vai ter que provar que ele teve culpa quando houve aquele problema. Então, se a gente estiver falando de uma coisa que possa caracterizar uma relação de consumo,
o profissional liberal vai ter não vou dizer de uma vantagem, mas uma desvantagem menor em relação a uma empresa normal. Mas da Aham, LGPD não vai mudar muita coisa. Estou fazendo um tratamento de dados, eu vou ter que seguir tudo que está ali. certo. É, aqui um pessoal de escritório de contabilidade, até eles estão aqui na live. Como o escritório de contabilidade deve armazenar os dados dos funcionários de seus clientes? Funcionários, né? Dos clientes. Vamos lá, Então, vamos ter que armazenar com cuidado os dois, os dos funcionários próprios e dos funcionários dos clientes. Tudo é dado pessoal e tudo é tratamento de dado pessoal. O que é importante assim do ponto de vista do escritório de contabilidade? Ter um bom contrato com os seus clientes para estabelecer, ó, tu está me mandando os teus dados para fazer o que com eles? Deixar isso claro no contrato e falar, ó, eu aqui dentro eu tomo tais cuidados e você tem que tomar tais outros quando me mandar isso daí. Então tem que estar claro no contrato o que é responsabilidade de quem em relação ao tratamento de dados ali. Isso é uma coisa que é importante ter. E quanto aos cuidados que tem que ter, são todos aqueles da lei. E aí reforço, tanto para aqueles dados que você tem no formato físico, quanto no formato digital. Então o cara te manda para fazer a folha de pagamento, tu imprime e manda de volta lá os olerites, né? Já que é para entregar a idade, já vamos chamar de olerite logo de uma vez. Então, aquilo lá é um tratamento de dado pessoal numa via impressa, né? Teve antes no digital, o cara me mandou todos os dados da folha, eu imprimi, mandei de volta aquele impresso para mandar para o cara. Tem que ter todos os cuidados ali. O que eu tenho recomendado nos escritórios de contabilidade? Que pegue tudo que tem em formato físico, digitalize e descarte o que está em formato físico. Ah, mas isso daqui eu não posso. Se não pode, não pode. Esse tu guarda. Mas tudo que tu puder, digitaliza e elimina, que é mais fácil você controlar o digital do que controlar o que está em formato físico. E às vezes a gente vê o escritório que tem a coisa em dois formatos. Então o cara tem lá o arquivo em papel com o imposto de renda do cara de 1993. Para que tu tem isso? Não precisa disso para nada, elimina. É um risco que tu está correndo sem precisar. E aí tem esse mesmo negócio escaneado no computador do cara lá, daí tem no e-mail do outro fulano, daí tem no servidor, tem o mesmo dado em 7, 8 lugares diferentes. Para quê? Tu tem 7, 8 pontos de vulnerabilidade em relação àquele dado. E a gente sabe que os escritórios de contabilidade, eles lidam com um volume grande de dado pessoal e muitas vezes com dados pessoais sensíveis e muitas vezes também com dados pessoais de criança e adolescente, que também são dados que têm uma proteção especial lá. Então, vamos pegar um exemplo que tem disso tudo. Vamos criar um exemplo caótico aqui. Eu tenho lá os dados do cara que é empregado de uma empresa. E aí eu tenho os dados para qual sindicato ele paga. É um dado sensível que é dado relativo à filiação sindical. Daí esse cara no ano passado doou 200 pila para um partido político. Daí eu tenho um dado de filiação partidária que também é um dado sensível. Daí eu tenho dado desse cara de um seguro-saúde que ele recebeu do INSS lá porque ficou afastado porque teve não sei que doença. Outro dado de saúde que está ali com o cara. Esse cara, ele tem 2 filhos que são dependentes dele, dados de criança e adolescente. E também paga pensão para o pai que tem 96 anos e entrou com uma ação, que às vezes a gente também tem que pagar alimentos para o pai, para o avô, a lei permite isso daí, que daí tem dados de idoso. Meu Deus, olha a quantidade de dado problemático que a gente tem dentro de um escritório de contabilidade. Ah, então tem que me desesperar? Não, mas tem que tomar cuidado. Tem, sim, por é, isso, independente dos contratos, independente de serem clientes novos ou antigos, tem que refazer ou colocar dentro do contratual, procurar o Rafael e ver o que que se faz com esse negócio aí. não necessariamente eu, mas um advogado para revisar todos os contratos, o escritório que já tem e uso próprio que já tem, se sentir que o que tem não entende daquilo, às vezes o próprio advogado vai te falar, ó, isso Sim, daqui eu não saco, isso é uma novidade, procura um especializado. Mas procurar alguém que entenda daquilo lá, um escritório especializado, um advogado especializado para revisar os contratos, isso é importante, porque a maior parte dos contratos não vai estar adequada, não vai estar adequada às leis, a essa lei especificamente, vai faltar. E aí, tanto contrato de trabalho, quanto contrato com cliente, quanto contrato com fornecedor, dá uma revisada geral em todos os contratos. Ah, mas eu vou ter que gastar, sim, mas vai sair barato que tu vai gastar agora, comparado com o que tu pode gastar se não fizer. É, sim, até porque tem muito aquela coisa, né, do esperto, né, Brasil, vamos lembrar.
Então, tem o cara que vai aprender sobre isso e vai entrar justamente para ganhar alguma coisa. Já está acontecendo. Eu Uma recebi semana. hoje. Sexta-feira entrou em vigor a lei. Na segunda-feira, o Ministério Público do Distrito Federal já entrou com uma ação coletiva, sendo que o Ministério Público do Distrito Federal tem uma área especializada em proteção de dados desde abril de 2018, sendo que a LGPD é de agosto de 2018, eles já tinham a lei antes, já multaram o Banco Inter em 2019 por um incidente de dados pessoais. Ah, mas como assim eles multaram? Nem tinha lei valendo. Eles multaram com base no Marco Civil da Internet e no Código de Defesa do Consumidor, se não me falha a memória. Então, já teve essa na segunda, e eu recebi ontem eu recebi uma outra ação que mandaram num grupo aqui, se eu não me engano, de Pernambuco, de um estudante. Claro, quem inventou isso foi o advogado e procurou um estudante para fazer. Entrando com uma ação contra a empresa de ônibus que recolhe a foto para fazer identificação biométrica na entrada para ver se ele é mesmo estudante, se ele é ele. Então, a gente já tem uma ação de uma pessoa comum, de um titular de dados, em razão disso aí. Que loucura! Nossa, eu achei. Bom, é que assim, tem gente que nem sabe o que que é essa lei. Sim, Tem gente que nem se deu conta, entrou, né, um negócio, e o que que é isso, né? Então tem muita gente que vai ter vários sustos aí, mas talvez essas também não sejam atingidas agora, porque se elas não sabem, elas também não podem ter dados, podem não ter dados, né, que alguém vai fazer alguma coisa. Mas o quanto o pessoal, né, entra contra, que loucura. e vai piorar essa loucura. Eu estava assistindo outro dia uma palestra de um juiz do trabalho, do TRT6, que falou que a Justiça do Trabalho, além de todas as suas obrigações constitucionais que já cumpre, também será a Justiça da Proteção de Dados. Então, assim, quando chegar aquela ação trabalhista lá, a parte dos danos morais também vai ter o de uso indevido de dados pessoais. Vai ser O outro advogado da problema. polícia tem uma lista, né? Ele tem uma lista lá e aí ele vai cumprindo a lista. Se a Já tem empresa mais está um ponto para adequada. botar na lista. E É, um problema que a gente vai ver é que a gente vê pessoal querendo, no desespero de querer vender um negócio que não entende do que se trata, falando coisas que podem dar problema depois, ou às vezes tentando fazer uma solução caseira que também pode dar problema depois. Então, o que a gente tem visto? Algumas empresas buscando fazer o tratamento de dados com base no consentimento do empregado que está contratando. Isso olha, a chance disso dar problema é enorme, porque o que acontece? O consentimento ele tem que ser livre, que o consentimento é livre num contrato de trabalho. Porque o cara fala, não quero consentir. Então, meu amigo, muito obrigado, passa lá na RH. Então, o que nós vemos? Na Europa, a questão do consentimento em contrato de trabalho é usado como exemplo do que não fazer em relação ao consentimento. E aqui a gente vai ter isso também. Então o cara vai falar, não, mas o meu empregado trabalhou na empresa, mas ele me consentiu fazer isso com dado. O juiz vai falar, olha, existe uma relação de desequilíbrio entre o empregado e o empregador, então esse consentimento ele nunca vai ser livre, de verdade. sim, Então, sim, sim. então não posso fazer o tratamento? Pode, só não com base no consentimento. Tu vai ter que entender para aquele tipo de tratamento qual que é a tua base? Aí vai ter um que vai ser exigência legal ou regulatória, porque a CLT te obriga a fazer aquele tratamento de dados. Vai ser outro que vai ser para execução de um contrato a pedido do titular. Como é que tu vai pagar o salário do cara sem fazer um tratamento de dados? E esse pagamento é parte do contrato dele. Como é que. Aí o cara saiu de lá da tua empresa, daí eu tenho lá um período que ele pode entrar com uma ação trabalhista contra a minha empresa. Então eu vou ter lá, a minha base de tratamento vai ser a defesa em processo judicial, administrativo ou arbitral. Vai ter outro caso lá que tem uma lei ou uma resolução que me obriga a guardar aqueles dados por 10 anos, porque eu posso ser solicitado aquilo lá pelo INSS ou por algum fim lá de fundo de garantia ou o que seja. Então, eu vou ter que ver exatamente qual dado, com qual fundamento e por quanto tempo, com base naquele fundamento, eu posso guardar aquele dado. Uhum. Nossa,
É muito complexo. Tu fala com uma clareza assim que, nossa, ampliou, sabe? Mas é muito complexo realmente porque trata de coisas muito específicas de cada caso, né? Uhum. É uma lei que é muito ampla, digamos, por um lado, e ao mesmo tempo muito minuciosa. É bem. E ainda falta a gente entender de verdade muita coisa ali como vai ser, porque falta a regulamentação de muita coisa e a gente não sabe como o judiciário vai interpretar muita coisa no futuro, né? Agora, qual que é a vantagem? Se você pega uma consultoria que sabe o que está fazendo para fazer isso daí dentro da tua empresa, tu não vai precisar se preocupar com isso tudo. O cara vai chegar e vai falar, ó, essa é a situação da sua empresa hoje. Esses são os problemas que tem para corrigir. Assim é como a gente vai fazer para corrigir, e isso é o que tem que ficar de olho. Então, sim, é muita coisa que tem que se preocupar, sim, é muita coisa que tem para fazer, mas não é você que vai ter que fazer isso tudo. Vai chegar lá uma equipe para analisar o negócio, ver o que tem que fazer e falar, ó, a tua solução é essa. Não vou falar em fórmula porque não tem uma fórmula mágica. Cada empresa é uma empresa. Sim. E aí tu falou da questão assim, que entrou na sexta, né? Mas os dados anteriores, digamos, né? Os dados que já estão na empresa, a pergunta, é sobre as multas e tudo mais. Agora não está tendo multas. Mas se acontecer alguma coisa de vazar dados, por exemplo, tu vai ser chamado. Como é que é isso? Assim, vamos lá, as multas são só a partir do ano que vem. Mas vai ter Tá. lá uns dados, aí deu um problema com esses dados aqui. O que pode acontecer? Vamos lá. Primeiro, eu tenho os dados que são de antes da lei que ainda estão ali. Por que eu tenho esses dados? Eu preciso deles? Ah, preciso. Esses dados aqui, o cara pode, nos próximos 5 anos, entrar com uma ação contra mim. Então, eles não estão tratados em desacordo com a lei. Você tem uma base legal para guardar aqueles dados lá. Mas fala, tá, mas daí deu um problema com esses dados. Eu rateei aqui, eu quis economizar 50 pila, contratei um servidor chechelento, e daí vazaram meus dados, hackearam meu negócio aqui, minha senha era 1234. Bah, tu não vai ser multado porque tu não pode multar com base na lei. Mas se o cara que é o dono daqueles dados lá, o titular daqueles dados, entrar com uma ação contra ti, se ele teve algum prejuízo, tu vai ter que indenizar ele. O fato de você não poder ser multado com base na LGPD não quer dizer que você não tenha ainda que cumprir a lei. Você pode responder uma ação judicial, dependendo do caso, você pode ser multado com base no Código de Defesa do Consumidor, pode ser multado com base em uma outra lei qualquer. Então, não é que não tenha que se preocupar, tem que saber por que aquele dado está lá, tem que saber explicar por que aquele dado está lá. Isso é uma coisa que a gente vai ver também na LGPD e em várias outras leis que a gente tem. Não basta eu fazer a coisa direito, eu tenho que provar que eu estou fazendo a coisa direito. A gente vê isso nas ações trabalhistas, isso é comum. O cara chega e fala, não, mas eu dei o treinamento para o meu empregado usar aquela máquina. Ele se machucou porque ele botou a mão lá de burro, ou de propósito, ou que não sei o que lá. Fala, tá, cadê a comprovante que tu deu o treinamento para ele? Ah, não tem. Então tu não deu o treinamento para efeitos Cadê o comprovante daquela, do daquela ação. EPI? Então, boa parte do que a empresa vai ter que se preocupar com a devida orientação é o quê? Como é que eu faço e como é que eu comprovo que fiz? Como é que eu documento isso de forma a comprovar o que eu fiz? Isso vai valer para tudo. Vai valer desde o momento ali que eu comprovei, de comprovar que eu informei ao meu empregado quais são os direitos dele, até o momento de comprovar que eu coletei o consentimento do meu cliente no tratamento feito com base no consentimento. E a empresa vai ter que se organizar. E isso é uma coisa boa, por mais que pareça ruim, é uma coisa boa. Porque a empresa vai ter um gasto para fazer isso daí, para se adequar a isso? Vai. Mas ela vai ter uma melhoria nos seus processos internos, ela vai entender melhor o seu próprio negócio, ela vai começar a enxergar tratamentos de dados que ela fazia que ela não precisava fazer e que geram gasto ou de armazenamento ou um risco para a empresa, né? E a gente tem que pensar também numa outra coisa que eu não falei, agora até voltando um pouquinho da tua pergunta de antes, que é aquilo, mesmo que você não fosse responder a um processo judicial e não vá ter a multa e não fosse ter nada, gente, é o nome da tua empresa. É o nome da tua empresa. Então, pega lá, teve um vazamento de dados numa empresa, não sei o que lá, pega vocês da psicologia, vazou o relatório do teu paciente.
Pá, isso é um pepino. Quem que vai confiar em ti de novo se isso se torna público, né? Até tem lá, quando tiverem as sanções valendo, tu tem uma previsão de multa de até 50 milhões de reais, que o pessoal fala, nossa, 50 milhões de reais, mas tá, ela é limitada a 2% do teu faturamento, então provavelmente tu nunca vai tomar essa multa, a não ser que tu seja uma empresa enorme, mas tem uma outra sanção lá que é a publicização da infração. Então, tu fez bobagem, aí chega lá a autoridade nacional e te obriga a publicar isso no jornal. Pá, às vezes o dano que isso vai trazer para tua empresa é muito mais grave. É por isso que a Outro dia eu gente estava fica numa sabendo, palestra né? no, Senão, provavelmente a gente nunca saberia quando acontece, né? É verdade. E aí tu pega, eu estava numa palestra numa empresa que lida com software, com segurança da informação, e o sujeito lá que estava palestrando falou, olha, a gente trabalha com segurança. Segurança você só vende uma vez. Porque se você teve lá o incidente de segurança que você vende a segurança, acabou a reputação da sua empresa. E é isso a gente vai ver lá. O escritório de contabilidade vazou as folhas, não sei o que lá. Pá, é um escritório que vai ter problema, que vai perder cliente, que vai perder credibilidade. Eu, hoje, sabendo das consequências que a minha empresa pode ter em razão da LGPD, e tenho lá um contrato com um fornecedor X ou Y, e esse cara tem um incidente, eu vou sair correndo de lá. É verdade? Com certeza, né? Faltam 3 minutos, então passou muito rápido. Tu fala muito bem, né? Nossa, eu tava hipnotizada aqui, né? Nem anotei. Eu vou lá entregar tudo pra ti, tu faz, porque eu não saberia nem como anotar tudo isso. Ah, vai ficar gravado aí, né? Faz a decupagem depois. Vai Sim, ficar sim, vai ficar salva, vai ficar salva. Mas assim, eu não sei se tem alguma coisa que tu acha que precisaria complementar. As perguntas foram todas respondidas. Não sei se alguém tem alguma pergunta, gente. Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar também. Agora é o momento. Tem um delay, tá? Demora um pouco, assim, então, Não enfim. tem, eu também tenho, né? Às vezes eu levo uns segundos para entender a pergunta. Mas então, tu quer, enfim, fazer alguma colocação? Algo que tu acha que faltou? Não, só o que eu quero, Cássia, é te agradecer pelo convite aqui, muito legal, e falar nesse clima mais descontraído, mais de bate-papo mesmo, que às vezes a gente fala, outro dia eu fiz uma palestra dos impactos da LGPD para os escritórios de advocacia, daí tem que estar mais formal, estava até de gravata nesse dia, ó. Babá! Esse clima aqui de conversa mesmo, eu gosto bastante. E de bônus, ainda ganhei a oportunidade de falar contigo, mesmo durante a pandemia aqui, da gente poder bater esse papo agora e mesmo um pouquinho antes, lá, muito bom te rever. Espero que quando acabar essa confusão toda, a gente possa se ver de novo pessoalmente, tomar um café, botar em dia aí a conversa desses últimos anos que a gente acabou não se afastando, mas não se vendo tanto quanto se via nos tempos de É, faculdade, que era quase todo dia, né? Já é, cobrei da Laura, que sim. apareceu lá antes, eu falei, quando vier para a Serra, avisa, né? Vamos juntar a turma. Claro, né? Muito legal. Olha, veio uma pergunta. O cargo DPO precisa estar na CTPS, na carteira de trabalho? Isso vai ser uma coisa complicada de responder, não sei como que a Justiça do Trabalho vai entender isso daí, mas em tese, tá, vamos lá, vamos pensar do ponto de vista conservador, sim. Só que vai ter empresas que isso é inviável de fazer. No caso lá do escritório, eu sou o DPO do escritório. Tá, eu também não tenho carteira porque eu sou sócio do escritório. Mas vamos lá, tu vai pegar um cara que já tem um cargo. Tu pode ter um problema trabalhista se tu não botar isso no mínimo na descrição da função do cara? Pode. Como que isso vai ser? Mas pelo que diz na lei, na LGPD, você não precisa e esse cara não precisa nem ter formação específica, tu tem que ter um encarregado. Agora, isso na LGPD. Como vai ser a interpretação na Justiça do Trabalho depois, cenas dos próximos capítulos. O ideal é, se puder, bota. Ou no mínimo na descrição do cargo do sujeito lá. Rafa, então, eu já vou fazer a minha fala, porque senão vai Antes que o acabar. Instagram Mas desligue na assim, nossa muito cara. prazer de coração. Adorei te rever.
A gente fez um aquecimento antes, né, com uma ligação, então a gente conversou um pouco, riu um pouco. Ah, eu posso falar isso? Haha, posso falar aquilo? E, enfim, foi muito bom, assim, as lives são um momento de reencontro muito interessante, assim, porque eu convido amigos, né, amigos de uma vida, e eu acho muito bacana, assim, a gente poder se reencontrar em outro momento profissional, tendo vivenciado tantas coisas, né, profissionais, mas um nível muito diferente, né, e que a gente se formou juntos, como diz a Laura. A Laura foi a primeira pessoa que fez live Olha comigo. lá. Ah, eu perdi essa, vou ter que fuçar teu Instagram lá, stalkear teu Instagram para achar essa live com a Olha, Laura. olha, tá uma capa preta. Então, Rafa, de coração, muito obrigada. Tudo de bom para ti e até então o nosso café. Gente, Até. Daniel Miri, semana que vem, gamificação. Aguardo vocês. Boa noite, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.